Olá, gente, tudo bem? Gente, hoje é uma noite muito especial. Nós vamos bater um papo com a Paty hoje. Para quem não conhece, Patrícia é farmacêutica, uma das melhores. Tem uma farmácia de manipulação, chama-se Dermofit, maravilhosa. Ela é uma pessoa que eu tenho o prazer de ser amiga, super responsável, super querida. E hoje nós vamos bater um papo muito gostoso sobre colágeno, tá? Bom, gente, gratidão a todos vocês. Vamos começar agora conversando e eu vou fazer a primeira... Hoje vai ser um bate-papo, uma entrevista. Todo mundo pergunta pra gente se colágeno... Que assim, a maioria das perguntas são assim. Por que as pessoas falam que o colágeno, uns falam que não serve, outros falam que serve, que tem médico nutricionista, gente que lê por aí, pessoas que eu já vi falando... que não funciona para nada. Qual é a sua visão, doutora Patrícia, em relação ao colágeno? O que você acha? Eu vou dar a minha depois, tá, gente? Mas o que você acha, Paty? Bom, eu acho não. A comunidade científica acha que ele funciona assim. Saiu uma revisão sistemática com mais de 300 estudos mostrando que mais de 800 pacientes tomaram colágeno de 9 a 12 gramas e tiveram efeitos positivos na pele. Então, não é eu que acho, né? Então, a comunidade científica já reconhece. Gente, minha opinião também. Eu também estava lendo uns artigos, tá, Paty? E é o seguinte, realmente o colágeno, ele funciona. Na minha aula de nutrologia que eu tive há 2 semanas atrás, se eu não me engano, nós tivemos uma aula sobre colágeno no idoso, tá? Reposição ou não de colágeno no idoso. Sarcopenia, né? Exatamente isso, sarcopenia. E sim, é indicado para que se dê ao idoso. Lógico que depende de alguns fatores que nós vamos comentar, mas a primeira resposta é sim, tem absorção, não é nem a minha opinião, nem da doutora Patrícia, é porque realmente funciona. Paty, a outra questão também é a seguinte, os estudos mostram que sim, que vale a pena, tanto para a pele, né, com tecido conjuntivo, quanto para a questão dos ossos, da articulação. Agora, como eu posso analisar ou quais são as características de um bom colágeno? Tá. Bom, vamos lá. O colágeno, primeiro, existe alguns tipos. Então, você tem que saber qual é o objetivo que você quer atingir. Então, uma das primeiras características, você tem que saber qual tipo de colágeno você está tomando. Se é o tipo 1, que é para tipo de pele, que é o mais abundante, o colágeno tipo 2 para articulação. Esse é um fato. Segundo fato, quando o colágeno é de boa qualidade, ele também tem um odor mais forte, porque ele não passou por algumas purificações, tá? Terceiro ponto, ele é hidrolisado, ele é em forma de peptídeo, então isso também demanda a qualidade do colágeno. Uma coisa também que é muito importante ressaltar, a dosagem. Então, a dosagem normalmente na literatura fala de 9 a 12 gramas ao dia. Então, isso é importante também. Lá no produto que você está escolhendo, ele está te ofertando a dosagem ideal. E tem o peptídeo, que é uma dosagem menor, que é mais ou menos 2,5 gramas, tá? Vocês entenderam, gente? Então, olha só. Eu vou interromper a parte um instantinho para fazer o resumo para vocês entenderem. Então, assim, existe o colágeno tipo 1 e existe o colágeno tipo 2, ok? E o que é importante vocês analisarem? Pelos estudos, a gente tem analisado que é o seguinte, quando a gente olha lá um estudo, 8 gramas, 9 gramas, depende do tipo de colágeno que está sendo estudado naquele artigo científico, ok? Um exemplo, o Peptan, tá? Que é da Rousselot, eles fizeram um artigo científico em 8 gramas, tá? Eles indicam 8 gramas, o Peptan, que é da Rousselot, Peptan tipo 1 para colágeno de pele, mais para tecido cartilaginoso. Colágeno tipo, para tecido conjuntivo, perdão. E o colágeno tipo 2 para a questão da cartilagem da articulação. Para o tipo 2, por exemplo, existe da Peptan, que é da Rousselot, ainda vai chegar no Brasil, na realidade está chegando, eu vou para uma reunião com eles. Eles estão trazendo estudos de 1 grama, tá? É um estudo novo, tá bom? Então, gente, vocês que estão assistindo a gente, senta, tenha paciência para vocês entenderem o total, para depois vocês poderem saber realmente fazer as perguntas mais objetivas para vocês, ok? Entenderam isso? Então, colágeno tipo 1 e o tipo 2. Quanto é que eu tenho que tomar? Depende do estudo científico que foi feito naquela matéria-prima, ok? Outra coisa importante, a Paty falou do Peptan, né, e do hidrolisado.
Paty, o que é um colágeno hidrolisado? Tá. Só se você me tá permitir, bom, tem vai. mais uma coisa que é importante. Olhar a composição dele também. Composição, quando eu digo, é tanto aditivo ou ativo. Ativo que eu digo ele tem um colágeno hidrolisado ou o peptídeo de colágeno e também tem uma vitamina C, tem um zinco, que são cofatores também para formar a fibra colágena. Tá. Uma outra coisa muito importante, ele tem corante, ele é adoçado com o quê? Porque aí você vai lá, compra um colágeno hidrolisado e aí ele tem um monte de açúcar, tem um monte de corante. E aí você tem que pesar, que custo-benefício, né? Eu sei que você, por exemplo, olha muito essa questão de açúcar, componentes alérgicos. Eu sei que teus pacientes, eles têm, né, bastante alergia, e principalmente a corante. Então, tudo isso tem que levar em consideração. E isso também interfere na qualidade do colágeno. O que é um colágeno hidrolisado? Tá, vamos lá. Partindo do princípio, né? O que é um colágeno? Primeiro, ele é uma sequência de aminoácidos. Os principais aminoácidos a glicina, a lisina e a hidroxiprolina. Os principais. E aí eles formam, né, o colágeno. Quando eles vão formar uma fibra colágena, essa sequência, que é mais ou menos 1000 aminoácidos de cada, ele forma uma trança, que a gente chama, que é 3 tranças dessas. Que eu também coloquei então, aqui o imagina desenho. que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa de colágeno, ó. Da outra vez eu até botei uns negocinhos lá. E aí vira uma fibra. Virou uma fibra de colágeno. Certo? Virou uma fibra de colágeno. Aí você come isso daqui na proteína normal. Só que para você quebrar isso aqui, você precisa de ácido. E se o seu pH não está ácido o suficiente, você não vai conseguir quebrar e jogar. Mas continua no hidrolisado. Eu fiz minha fibra aqui agora, Paty. Exato. Aí você tá lá com a sua fibra. A gelatina, por exemplo, você tem um colágeno íntegro, que a gente chama, né? Quando você aquece a gelatina, na gelatina você tem colágeno, só que tem um colágeno que não é absorvido. Então, quando você aquece ele, você desmonta essa estrutura, né? Essa trança. A gente chama desnaturar, tá? Quando você desnatura ela, no caso da gelatina, ela só vai formar a gente chama de crosslink. Ela liga um colágeno no outro e forma água, só dá o quê? Saciedade. Tá? Ela não absorveu. Agora vamos para o hidrolisado. Da forma ativa, aqui tá todo tipo de colágeno, tá? Ela sofreu uma temperatura e aí ela teve a gente chama de clivagem, uma enzima que cortou ela em vários pedacinhos. E aí eu tenho um hidrolisado. O colágeno peptídeo, ele é um hidrolisado também. Só que qual a diferença? Quando a gente passa para a segunda etapa, que é o peptídeo, ele formou ele juntou 2 pedacinhos dessa fibra, desse colágeno que ele cortou, só que com enzimas específicas. Por quê? Aí ele formou um peptídeo muito similar com o que a gente precisa. E aí você tem uma maior biodisponibilidade. O hidrolisado, ele já tem uma biodisponibilidade, porque ele cortou isso em pedacinhos em um tamanho que a gente chama molecular menor, né? Que a gente chama unidades, são Daltons. O peptídeo também tá num pedaço menor. Só que tá mais específico. O hidrolisado geralmente se utiliza enzimas e temperatura, que a enzima geralmente é a alcalase que se usa. No peptídeo é um blend de enzimas exatamente para cortar e formar esses pedacinhos mais específicos. A terceira pergunta que sempre me fazem é: qual é o melhor horário de tomar? Tá, depende. Vamos lá, depende, gente. Paty, vamos supor que eu quero, eu sei porque eu como, eu tenho um esquema, né? Eu tomo 2 tipos hoje em dia. Um que a Paty monta pra mim, né? Que a gente montou, eu tomo meu pozinho todo dia e eu como uma bala da Orense. A bala da Orense, Paty, eu uso, sabe por quê? Porque ela tem 2,5 gramas de verisol. Belinha, dá licença, Belinha. E ela me dá saciedade quando eu tô comendo, que eu vivo trabalhando. Então eu como ela, vê se eu tô meio doida. Eu como uma bala da Orense, além dela, quando eu tô lá com a minha fomezinha, além dela me dar saciedade, eu já tenho 2,5 gramas de verisol, que a Gelita fez o estudo com 2,5, né? Foi mesmo. E então eu tô ganhando 2 coisas ao mesmo tempo, né? Aí agora eu quero saber, engraçado que eu sinto saciedade, assim, não me dá vontade mais de comer, acho que é por isso que tá me ajudando até a emagrecer. Isso tem lógica, Paty? Tem. As proteínas, né, no geral, elas têm a função também sacietógena.
Então, por que eu falo depende? gominha. Depende qual é a função que você quer. Você quer o colágeno para articulação, você quer o colágeno função para pele, você quer para emagrecer, ou você quer... são essas as principais funções. Para articulação, para pele. Um atleta também, que seria, atleta, ou o idoso, que seria sarcopenia, tá? Sim. Então, assim, se você quer para pele... Então, você quer que ele chegue, porque o pico do colágeno, quando você toma, é mais ou menos de 30 a 60 minutos. Tem um estudo mostrando que ele fica na pele, depois de 14 dias, ele ainda foi encontrado na pele. Nossa, Paty, explica o que é pico. Ó, gente, é assim, ó, você tomou, eles tiraram sangue da pessoa e viu que lá na corrente sanguínea ele ainda apresentava aquelas moléculazinhas depois de 60 minutos, ok? Tá bom? Isso. Pegaram os ratinhos, né? E aí colocaram lá a gente chama de radioisópto, e foram lá e mensuraram, viram que ele tava lá e tinha esse pico. Mas eu também vi um estudo em humanos, que eu vi, pessoal. O que eu vi foi em animais, tá? Então, assim, se você quer que ele dê saciedade, então você toma de 30 a 40 minutos antes das refeições. Aí, se você quer pra pele, você quer que ele chegue. Então, você não vai fazer uso junto com o alimento, porque ele vai competir. O teu organismo vai absorver quem? Ele fica assim meio atordoado. Eu absorvo o que você tá me dando de suplemento ou a comida que você tá comendo? Então, longe das refeições. Tá? Bem longe, aí 1 hora mais ou menos. Eu encontrei indicações para articulações uso noturno. Depois de 1 hora que você fez o uso você fez, né, se alimentou, e aí você toma, porque à noite tem um ciclo circadiano, né? Tem todo, então assim, é uma outra função, né, para chegar nas articulações. E o atleta, assim, a proteína, o colágeno não é assim o mais, vamos dizer, alto valor biológico para atleta, mas tem, assim, estudos mostrando que ele ajuda. Então, tomaria aí também de 30 a 40 minutos antes da atividade física, tá? Então, tem estudos aí mostrando, sim. Vamos supor que você tem lá a sua fábrica, tá? E tem lá todos os seus funcionários. Com o passar do tempo, você vai demitindo os seus funcionários, né? Isso daí é o colágeno. Então, você vai demitindo o seu colágeno. Chega uma hora que você fala assim, bom, se eu comprar mais matéria-prima, produto, para os meus funcionários fabricarem, ele vai fabricar, sendo que eu tenho só um pouquinho deles na fábrica? Talvez eu tenha que reforçar os meus funcionários atuais, né? E contratar mais funcionários. Isso daí é exatamente o que eu preciso fazer com o que eu tenho. Então, se eu não tenho uma boa alimentação, se tem tudo isso, esses fatores, então tá faltando outras coisas também. Não é só o colágeno, certo? Então, eu tenho que reforçar aí a minha equipe, os meus funcionários, contratar mais. E esse reforço é com o quê? Vitamina C, que ele é um cofator. Ele é assim, que se a gente fala assim, para construir uma parede, ele precisa do tijolo, precisa do cimento, né? Depois a gente amacia, então precisa de mais coisas aí. Então você tá dando só estrutura e tá faltando o resto. Agora você, Buck, você é mais educado. Filho, senta aí que a galera aqui tá... Então, assim, o que acontece, gente? Tá bom, meu amor. Pra você ter colágeno na vida, para você estimular a produção e diminuir, na realidade, vamos fazer uma poupança equilibrada, ter um envelhecimento saudável, é importante que vocês entendam o seguinte, tá? Hoje eu tenho uma visão muito interessante, eu tô mudando muito a minha vida depois que eu fiquei menopausada. A Paty participa de tudo isso, do meu choro, de tudo que eu passei, desde quando eu descobri, né? É uma fase da mulher que precisa, assim, né? Muito. Um outro olhar, muito. Na verdade, né? E aí, Paty, eu tenho lido muito sobre essa questão do envelhecimento. Eu quero falar pra vocês que estão assistindo a gente. Quando a gente fala de colágeno, quando a gente fala de creme, não é que a gente não quer envelhecer, tá? Eu só quero mudar o como nós vamos envelhecer. Exatamente. Vocês entenderam? Então Qualidade vamos de vida, né? mudar a visão do envelhecimento. Vamos mudar o como é que nós vamos chegar lá ou como nós vamos vivenciar este envelhecimento, tá, gente? Porque o que é ruim no envelhecimento não são as rugas, porque elas foram feitas da sua vida, não é isso. O que é ruim no envelhecer é o seguinte, é que ele vem associado a uma alteração de doenças degenerativas, tá? Que são doenças incapacitantes, que são doenças que não te permitem, às vezes, dançar, caminhar, você começa a usar muleta, você começa a ter dor para levantar, tá bom? Então, isso é o que acontece, tá?
vilão do colágeno, açúcar. Aquilo ali não é achismo, não é porque a doutora Isabel ficou doida, porque a doutora Isabel quer falar mal. Não, eu sempre gostei de um brigadeiro, a Paty sabe disso, né? Sempre gostei de brigadeiro. Sempre tinha brigadeiro, que aí meu paciente sabe que sempre tem brigadeiro, sempre tem balinha, sempre tem tudo. Só que, gente, a verdade é a seguinte, eu era assim porque ninguém me ensinava muito sobre isso e a gente lê tanta coisa e muita coisa eu não achava correta. Eu acho que o extremo não funciona. Só que o equilíbrio funciona. Então eu venho aqui para falar para vocês. Para que você tenha colágeno, para que você faça, né, fazendo uma analogia, um bom bolo, ter um colágeno saudável, para que você tome o seu colágeno junto com cofatores, ele sozinho não funciona, então tem que ter vitamina C, um bom silício, você tem que ter, tá, outras substâncias juntas, tá? Outra coisa muito importante é você diminuir o que quebra o seu colágeno ou com que faz com que ele seja mal feito e nisso ele vai se transformar em uma molécula ruim e que não vai dar sustentabilidade, não vai fazer o efeito dele. Gente, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas, do nosso bate-papo. Essa foi minha grande amiga Patrícia, farmacêutica, ela é uma pessoa muito querida, mas não para por aí não, viu? A gente vai ter várias dicas, colágeno é um tema que nunca termina, então não se esqueça, se inscreve no nosso canal, inscreve aqui, para você poder receber automaticamente a informação de que a gente está postando um novo vídeo e seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, eu esqueci do microfone. Microfone.